gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um novo episódio aqui no nosso podcast Nova Geração do Novo Lar. Então, se tu não é inscrito, já te inscreve no nosso canal. E também não se esqueça que todas as quartas-feiras, às 16 horas, tem episódios novinhos pra vocês. Então, aguardem, já tem um compromisso de assistir a gente. E bora lá para as convidadas de hoje, que é a Márcia Camargo, a nossa conselheira tutelar de Viamão, e a Gislaine Pinheiro, a nossa assistente social aqui do Novo Lar. Oi, gurias, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Obrigada, bom dia, gente. Que alegria estar aqui no Novo Lar. Parabéns por esse trabalho de vocês. É isso mesmo que a gente precisa, né? Que saia aqui dentro do espaço físico do Novo Lar, né, Gisa? Isso. Que as ideias desses jovens, desses professores possam se expandir, né? Então, assim, boa sorte para esse programa, né? Que tenha vida longa. Amém. Muito obrigada. E aqui do meu lado, ele... tu de novo. Eu de novo, sim. Ô, produção! Rodrigo Cão como co-host de novo. É que no caso a produção sou eu, né? Então é nepotismo, né? Ele que é o produtor do nosso podcast, também é educador aqui do Novo Lar, professor, artista, comediante, ator. O Rodrigo faz de tudo um pouco, gente. Sou o pai do Cris. Só um pouquinho mais clarinho. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Não se esqueçam, já tá aqui embaixo, já tá rolando aqui o nosso endereço no Instagram. Então vai lá, te inscreve no Instagram também pra seguir o nosso conteúdo. Te inscreve no canal, deixa o like. E hoje, assim, ó, eu não vou dar spoiler, tá? Mas a conversa vai ser muito boa, vai ser muito produtiva, vai ser muito útil pra vocês que estão assistindo aí. Então cola com a gente, deixa o like, compartilha o vídeo com quem vocês conheçam, tá? Grupo de amigos, grupo de WhatsApp, parente, família, qualquer um que tiver ali acesso à internet, compartilha pra dar essa força pra nós, tá bom? Valeu! Interage muito com a gente. E eu sou a Jennifer Silva e sou apresentadora de hoje aqui. Então bora lá bater um papo com as entrevistadas. Gurias, me contem um pouco de vocês, o que vocês fazem da vida, quem é a Márcia, quem é a Giza. Vamos lá, Gisa. Quer começar por Chica da casa? Eu que sou visita? Então tá. Bem, eu sou a Márcia Camargo, eu resido aqui em Viamão, né? Assim, desde pequena, vim pra cá com 7, 8 anos. Que Viamão tem essa característica, né? Poucas pessoas nascem aqui, né? A gente veio pra cá e é adotado, né? Esse povo da minha idade, tô falando, né? E aí, aqui em Viamão, enfim, né? Eu estudei na Nossoriano, estudei na Escola Técnica de Agricultura, eu fui aluna da ETA. E depois eu fui fazer teatro, né? Aos 16 anos eu comecei a fazer teatro. E Viamão não tinha teatro. Como não tem ainda. Não tem, eu ia pontuar isso, ainda não tem. Ainda não tem, né? E aí eu fui a Porto Alegre fazer teatro. O teatro era muito latente dentro de mim, né? E eu comecei a fazer oficinas na Terreiro da Tribo. Aí fiz durante seus 5, 6 anos, por aí. Fiz bastante experiências, assim. Casei com o diretor de teatro e disse, agora eu vou ser feliz pra sempre. Vou fazer teatro todos os dias. Eu vou te confessar que eu tenho uma ex que pensou a mesma coisa, por isso que ela é ex. Mas eu também sou ex. Não, mas então ele não dá certo. Meu super amigo. Não, dá sim, né? É meu colega de trabalho. E aí, o que aconteceu, né? Eu fui fazer teatro porque eu acho, assim, que a arte, né? A arte transforma as pessoas. Então, a arte sempre veio... Aí eu fiz faculdade de serviço social, comecei pedagogia, não me identifiquei com a pedagogia, fui pro serviço social, que é a minha cara, né? Mas o teatro sempre me acompanha, né? E aí, na pandemia, também eu tive uma experiência que é de conhecer a dança cigana, 2019, antes da pandemia. E aí me apaixonei pela dança cigana. Né? E hoje em dia eu estudo a cultura cigana, né? Eu faço através da dança sempre a gente lembrar dessa etnia, né? Tão importante. E aí, assim, quando eu fui serviço social, aí eu passei a ser educadora social, que nem o Rodrigo, né? Eu trabalhava em programa socioeducativo aqui em Viamão, que tinha, né, o SASE, né? E eu entrei para ficar 6 meses, fiquei 6 anos, assim. Porque eu via as crianças, né, às vezes em situação de rua, que tinha muito mais que hoje em dia, né, graças a Deus. E eu vi como a arte poderia transformar a vida dessas crianças. Então eu comecei aí me inscrevi, fiz teatro e fiquei 6 anos fazendo num SASE municipal. E aí eu estava lá um dia e teve uma situação de conflito, assim, um menino que tinha problema de saúde mental e a família não conseguia dar conta. E ele se desorganizou na sala, eu estava sozinha naquele dia, ele foi pra rua, pegou um tijolo e queria jogar dentro de uma parede de vidro, né? E eu estava com medo, lá liguei pro conselho tutelar. E a conselheira disse assim, que idade ele tem? Eu disse, ele tem 14. Então não é conosco, é com a polícia.
Mas os que estão aqui dentro têm 6, 7, 8. Os que precisam de proteção, né? Não, mas tu chama a polícia. E eu disse, aquilo me deu assim uma indignação, sabe? E eu disse, olha aqui, eu vou concorrer ao Conselho Tutelar. Aí comecei a estudar, isso em 2009. Aí em 2010 eu consegui me eleger na minha primeira eleição. Fui indicada pela APAI, que eu já fazia um trabalho na APAI também de teatro. E aí, desde lá, eu sou conselheira tutelar. E que eu amo o trabalho de conselho tutelar. Inclusive, depois quero conversar um pouco sobre o ECA pra gente desmistificar, porque tem gente que diz assim, depois do ECA as crianças estão mal educadas, depois do ECA as crianças fazem o que querem. E eu não tenho um artigo aqui, né, Gilza? Que diga não eduque seus filhos, né? Então, eu gostaria muito da gente poder conversar também sobre o ECA depois, pra gente desmistificar, né, que as crianças e adolescentes têm que saber que isso aqui foi feito pra vocês e que o conselheiro tutelar é a voz de vocês. E agora, Giza, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da tua vida, quem é a Giza, o que tu faz, pro pessoal te conhecer melhor. Bom dia. É um pouco complicado falar da minha vida. Por quê? Com toda essa tenra idade, é muito longo. Mas vou começar falando da minha infância. Eu nasci em Dom Pedrito, vim para Viamão aos 4 anos de idade e aqui estou até essa idade. Que eu não vou cometer a gafe nem a indelicadeza de te perguntar qual é. É melhor não. Né? Por favor. Por favor, né, Rodrigo? Estou aqui. Quando criança, eu sempre tive algo básico. Ajudar os outros, especialmente as crianças. Antes do ECA, na minha infância, tinha e tem até hoje a Pastoral do Menor. E eu comecei na São Lucas trabalhar com os menores. E como eu fazia magistério, eu comecei a ensinar as crianças da comunidade. Estavam com dificuldade, vamos lá estudar. Depois disso, eu fui para Porto Alegre, porque na época eu tive a ideia de ser irmã religiosa e fui para lá. E nesse tempo de 18 anos... Eu estudei e também eu fiz teatro na PUC, cursinho de teatro. Depois eu fui trabalhando com outras coisas. Chegou uma época que eu terminei o ensino médio, que era 2º grau. Eu estudava aqui no Graças. O que eu iria fazer? Decidi fazer serviço social, onde eu tinha certeza que ali eu ia poder exercer o direito ou trabalhar a garantia do direito de cada criança e de cada adulto. E por isso estou aí. Daí, em 2002, eu me formei e eu fui para o Amazonas. E por sorte lá eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social. E também trabalhando com crianças em situação de rua. Lá a gente chamava os programas Cunhatã, Curumim, o PET. Foi 3 anos maravilhosos lá. E eu voltei e continuei atuando nas instituições com criança e adolescente. Trabalhei em serviço de convivência, eu trabalhei em ação rua e por último não. Depois trabalhei com famílias e crianças, né? Com o Jovem Aprendiz, o qual hoje eu estou em serviço de convivência e Jovem Aprendiz. Essa é um pouquinho da minha trajetória. Que maravilha. legal. Bonita. Bonita, né? Não, vê como eu e a Giza temos coisas em comum, né? Porque eu queria também ser irmã. Quando 10 anos que eu fiz a primeira comunhão, se eu tinha maior aptidão, eu queria, mas eu sou filha única. Então a minha mãe disse, não, tu não vai. Eu estava prontinha para ir. Eu ia lá para Gravataí, para o Dom Feliciano, o padre já ia me encaminhar para lá, o padre Bernardo. Minha mãe não deixou. Não deixou. Eu queria muito, eu também tinha a coisa de já latente, assim, né? De ajudar, de fazer pelo outro, já era assim, latente, mas aí minha mãe não deixou. Perdemos 2 irmãs, então, Pois senhoras e senhores. Não temos. Mas a gente é irmã aqui fora, né? Exatamente. Com certeza, com certeza. Vai tu ou vou eu? Pode. Tá, gurias, então vamos lá. Assim, ó, o real motivo que a gente trouxe vocês aqui hoje era justamente para falar sobre o ECA, né? Isso. Que o ECA tá fazendo, me corrijam... 33 anos. 33 anos. Fez dia 13 de julho, né? Tá, e então a gente já quer, assim, já de largada, deixar na mão de vocês, tá? Como eu falei aqui em off, é um bate-papo. Certo. Então, deixar na mão de vocês, assim, o que no trabalho de vocês, na vida de vocês, na vida do país,
me deem esse panorama, assim, o que significa o ECA para a sociedade brasileira de 33, 89? 90. Claro, né? Idiota. Eu sou de humanas, gente, desculpa. De 90 para cá, o que muda, o que auxilia, o que atrapalha? Nossa, tudo. Essa lenda do depois do ECA as crianças ficaram mal educadas. Tudo isso que a gente quer botar na mesa aqui hoje, tá? Perfeito. Então, vou deixar na mão de vocês, assim, é com vocês, sobre o ECA. 33 anos de ECA, o que muda no país? Bom, então, este ano, né, dia 13 de julho, comemoramos, então, os 33 anos de ECA. Eu sou uma fã do ECA, né? Porque ele vem trazer essa garantia dos direitos da criança e adolescente, né? Que antes de 1990, né, a criança era nada, né? Era só um membro da família ali, até que dava despesa, né? Então, assim, não tinha o cuidado que a gente tem hoje em dia, né? Ali na Revolução Industrial, 1940, por ali, que as mulheres saem para trabalhar, então, e as crianças começam a... Com quem vou deixar? Né? Deixavam as crianças em casa sozinhas, as crianças começavam a sair para a rua. Com os irmãos mais velhos. Com os irmãos mais velhos, saíam para a rua, né? Começavam a vender, começavam a ficar na rua, começa aí a criança em situação de rua, né? Então, assim, o que o ECA vem trazer tudo? Vem trazer essa proteção para essa criança, né? Ele vem trazer a proteção, que nem na educação, por exemplo, eles têm direito, né? Tá todos os direitos aqui, a saúde, a educação, a assistência, ao lazer, ao esporte, mas a gente cumpre isso. Eles têm direito à educação, por exemplo, né? No meu tempo não existia uma escola que tivesse o livro gratuito, que tivesse alimentação, que os professores tivessem a obrigação, né, de ter um ensino superior, que não era isso, faz pouco tempo também, né? Então, aí traz esses direitos para criança e adolescente, né? Que antes não tinha, em 1990 não tinha. Traz. E qual é o dever da criança e adolescente? Frequentar, aproveitar, respeitar os professores. Porque parece que o ECA tem só direitos. Não. Tem o direito, está imbricado ali o seu dever, né? De proteger a sua escola, de ter assiduidade, de aprender, né? De ser tratado como pessoa em desenvolvimento, né? E aí eu sempre explico assim para as crianças que o ECA vem trazer isso assim de uma forma que o governo toma conta de garantir esse direito dele, né? Que antes não tinha, né? Meus pais pagavam, meus pais não, quando eu não tive pai, né? Minha mãe pagava os livros, caríssimos, né? Minha mãe pagava o uniforme, que tinha que ser aquele uniforme, com aquele sapato, com aquela saia, com aquela blusa. Tu sabe que eu começo o meu ensino fundamental, a primeira série ainda, em 88. Série. Eu sou de 81, então com 7 anos eu tô em 88, né? E eu lembro disso, da mãe ter o boletim ali do pagamento da mensalidade da escola. Tinha. E eu não sei se era voluntário, acho que era voluntário, tá? E não sei se tinha algum acordo ali também de valores, não sei como é que era. Mas o que eu lembro muito forte, e isso até ali, terceira série, quarta série, era a mãe com uma folha de ofício. Não era para papel A4, ele era um pouquinho maior, a folha de ofício, com uma lista de ponta a ponta do que tinha os materiais. E o 13º da minha mãe, que minha mãe era professora, né? Sim. E o 13º da mãe ia todo ali. Aí, depois de um tempo, aí eu já tava ali pela terceira, quarta série, tinha trocado de escola. Aí eu lembro da mãe falando assim, ó, tá, não tem mais que comprar o teu material. Então o material virava caderno, lápis, borracha, caneta, aquela coisa toda. E vinham os livros, que eram caríssimos. Vinha na escola. A escola passou a dar os livros. Então, assim, ele tem o direito de ir à escola, né? Um direito que lhe é garantido, né? E que é maravilhoso, né? Mas ele tem o dever dele. De frequentar, de respeitar, né, os espaços. Que antes não tinha nada disso, né? Então, assim, eles têm que valorizar esses espaços, né? Eu sei que às vezes as famílias ficam bravas, né? E dizem, meu filho faltou 5 dias, já manda o conselho na minha casa. Porque antes não, antes do ECA, a criança desaparecia, tinha aquele meio bagunceiro, daqui a pouco não ia mais. Ou aquele fora da série, né? Eu tinha 17 anos, estava no 5º ano, ele se sentia grande, meios pequenos, não ia mais. Aí estava tudo bem, ninguém ia atrás. Até era um favor para os pais, né? Que colocava eles trabalhar e gerava renda para a família. Exatamente, né? Aí a criança tinha dificuldade na aprendizagem. Não, tu é burro, nem vai mais, não precisa mais, tá só ocupando espaço mesmo, dá trabalho. Vai trabalhar, ou vai ficar em casa, né? Vai ficar por casa. Isso não existe mais. Hoje em dia, se uma criança, ela faltar 5 dias consecutivos, a escola vai fazer o contato com a família. Por que o fulaninho não tá vindo, né?
Se a família não está com o telefone atualizado, que é bem comum, né? Não está com o telefone atualizado, não tem como fazer o contato, ela é obrigada a chamar o conselho tutelar. A escola chama. A escola chama, por quê? Quando fizeram o ECA, eles pensaram, quem é que vai garantir esses direitos? O conselho tutelar. Então, nós temos um carro à disposição, nós temos um dia de plantão, e é nesse dia de plantão que eu vou lá na casa ver por que fulaninho não está vindo. As mães ficam furiosas, né? Que vergonha o conselho tutelar na frente da minha casa. Mas não é vergonha, é para auxiliar, para ver por que essa criança não está indo. É a função. Exatamente, né? E essa criança não está indo às vezes por quê? Ela está sofrendo bullying no meio do caminho, está sendo ameaçada, né? Não está conseguindo aprender, ela está, ou às vezes está com lesão corporal que alguém da família espancou e aí a família não manda para a escola não vê aquela lesão, né? Então são vários fatores que podem estar impedindo essa criança de chegar até a escola. E aí o que o conselho faz? O conselho tem que ir lá com a mãe, encaminhar e requisitar o serviço. Se eu chegar e a criança está com lesão corporal, a gente vai à delegacia, vai fazer o registro, vai fazer o DML, vai ter um processo, eu tenho que tirar ela daquele ambiente de violência. Porque a criança não pode conviver num ambiente de violência. Há bem pouco tempo, porque a Henri Borel, que é uma outra lei que vem proteger a criança da violência doméstica, que não tinha, os pais brigavam, se espancavam, se esfaqueavam e tinha a criança ali no meio. Vendo tudo aquilo. E tá, brigou, o pai vai embora e ficou com a mãe. Mãe se trata, a mãe vai não sei onde e a criança estava ali. Graças a Deus entenderam que essa criança sofre traumas nesse ambiente. Então, se os pais lá estão brigando muito, tá tendo uma violência doméstica, a criança não pode ficar ali. Não é que a gente vai tirar a criança e falar, não, eu vou retirar a criança, deixar lá com um parente, lá com uma avó, com uma tia, com algum familiar que vai ficar com a criança, temporariamente até que os pais se tratem. Então, o Conselho de Trabalho vai encaminhar esse pai para um psicólogo, para um psiquiatra, para eles resolverem a situação deles e entenderem que criança precisa de um ambiente harmônico. Né? Então, os pais têm que entender que esse filho tem que viver num ambiente de harmonia. Mas não é isso que acontece, conselheira. Eu sei que não é. E é um processo. E ainda vai acontecer muito tempo isso ainda, das famílias não entenderem que a criança não tem que estar sendo espectador da violência doméstica. Sim. Né? Ela tem que ser protegida. Quem vai ser a proteção? Conselho tutelar. Né? Porque o Conselho Tutelar hoje ele é um órgão, né, permanente, então não... A princípio ninguém vai tirar, né? Ele tem autonomia para chegar lá e fazer, aplicar essas medidas, né? Não se trabalha sozinho, claro, trabalha com a rede, né? E é obrigatório ter um conselho tutelar em cada município, né? Todos vão ter um conselho tutelar com 5 pessoas que foram aptas, né? Apresentou a documentação, tem idoneidade, tem mais de 21 anos, e aí a sociedade, através do voto, vai escolher esses 5 para assumirem esse cargo de conselho tutelar, que é para proteger a criança, né? O conselho tutelar não fecha nunca, ele tem um plantão 24 horas, né? Então, trabalho Natal, Páscoa, sempre um dos 5 vai estar à disposição, né? E é o poder, é o governo que nos dá essa estrutura, né? A prefeitura dá o carro, nosso salário, e toda a estrutura que precisa lá, né? De seu computador, enfim... 5 conselheiros, 5 dias, então é um de plantão por dia. Tem um na rua sempre e um dentro, né? Até às 17, das 8 às 17 tem um atendendo, né? E tem o outro que está na rua 24 horas. Entendi. Aí no outro dia, aquele que está 24 vai descansar e vai se trocando, vai revezando. E tem o sábado e o domingo também, né? Também trabalha. A sábado e domingo não abre a sede, mas tem um 24 horas à disposição da sociedade, da criança e adolescente, né? Entendi. Tu falou, fora do ar, a gente conversava sobre a lei que regia os menores antes do ECA. Ah, sim, era o Código de Menores, né? Uma criança, por exemplo, era abandonada pelos pais, assim, 4, 5 anos, pais se separaram, o pai foi embora, a mãe caiu na bebida e a criança fica ali solta. Acontecia adoção ilegal, né? Um vizinho via a criança, pegava e criava. E era normal. Normal. Né? E até há pouco as pessoas queriam fazer isso. Sério? Isso é adoção ilegal, né? Eles queriam ir nos abrigos, ver a criança e... pegam, como se fosse um objeto. Até há pouco eles queriam fazer isso. Exatamente. O ECA vem e regulamenta tudo isso, gente. Não existe mais isso. Aí caía naquela falácia do vou te levar para cuidar de você e a pessoa virava empregada. Exatamente.
Gente! Nossa, o que sem tem contar as de meninas, adolescentes que viravam esposa Exato. desse habitante. Né? Isso lá no Código de Menores. Isso Antes do ECA. Porque agora Era não para quer ser dizer, antes do ECA. Não quer dizer que não Era para aconteça. ser. Não, antes acontecia e era normal. Agora acontece, mas é crime. Essa é a diferença. Antes normalizavam, entendeu? A minha vizinha separou, foi embora, quer os meus filhos, deixa que eu cuido pra ti, fica aqui e deu, tá tudo bem. Certo? Isso era normal. Com o ECA, isso não é normal. Se a mãe se separa, o pai foi embora e ela quer beber, ela tem que ir lá no conselho e dizer, olha, eu não quero mais meus filhos, não posso cuidar. Que aí o conselheiro tutelar vai achar alguém na família extensa. Se não tiver na família extensa, ela tem o direito de ter uma família indo para o acolhimento institucional, indo para o abrigo. Né? Então, assim, então isso tudo muda, gente. Eu acho assim, maravilhoso essa possibilidade que o ECA te traz de garantir o direito. Porque imagina assim, o teu vizinho te pegou e tu é o quê na casa do vizinho? Até assim. Não, e era uma lei. E era normal. Desculpa o termo que eu vou usar, mas era uma lei tosca que não tinha. Não protegia. Que não tinha um órgão também que fiscalizasse. Não tinha. Né? Não. Aí, com a questão do ECA, que surgem os conselhos tutelares, aí a coisa começa a tomar um rumo de lei mesmo e de se fazer aplicar isso. Porque o que acontecia? A polícia pegava os meninos na rua. Vamos supor uma criança em situação de rua, tá? Ele tava na casa dele, a mãe dele começa a trabalhar, ele começa a ficar sozinho, vai naquele processo, ele vai pra rua, conhece outros na rua, começa a se agrupar na rua. O que a polícia fazia? Pegava os guri, dava-lhe pau nos guri, levavam pra um juiz. Ó, esse aqui é um trombadinha. Aí vai pra FEBEM. Entendeu? Era bem assim. Né? Hoje em dia não, tu vê a criança de rua, o conselho já vai lá, tem assistência social, tem a escola, toda a rede de proteção vai trabalhar em torno do bem-estar dessa criança. Antes eles Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Sim. Antes eles não tinham a preocupação em compreender a criança, entender, ver por que ela tá na rua, Não. o que tá acontecendo com ela. E todo mundo batia, né? A polícia podia bater, a professora podia bater, todo mundo podia usar a violência como disciplina, a violência física, né? Ou psicológica, como disciplina, né? E que é o grande entrave hoje, né, dos pais que são mais antigos de concordarem ou aceitarem o estatuto. Eles acham que é mais fácil, né? Tu pegar, a criança tá ali, tá mais agitada, ele chegar ali, pegar uma chinelo, dá, não chora, fica aí de castigo. Pro pai é mais fácil, porque ele parece que acabou o problema, né? Vai fazer as coisas dele, a criança tá quieta lá. Tu entende? Mas e o que ele tá provocando nessa criança? Os grandes traumas, né? Que hoje os adultos têm. E como trabalhar. Pra desconstruir isso. E aí os psicólogos estão ganhando dinheiro. Olha, são os mais solicitados. Psicólogo e psiquiatra, gente, são as profissões que são mais solicitadas, né? Então, assim, aí o ECA proíbe esse tipo de forma de disciplina. Mas hoje ainda tem, assim, eu faço palestras com os pais. Mas eu posso dar uma chinelada. Assim, o que acontece? A criança primeiro tá lá pequenininha de fraldas, tu dá um tapa na fralda. Tu retira a fralda, lá tu vai dar com o chinelo. Isso vai aumentando, é processual. Daqui a pouco tá dando com um cano, dando com uma corda, espancando a criança. Entendeu? Porque é processual, né? Então, assim, se tu ensina o teu filho, né, que a violência é uma forma de educar, né? E não é. Depois cresce, fica que dá mais trabalho tu parar, Claro. tu conversar. Claro. E conversar de novo. Porque às vezes tem adolescentes que eu atendo no conselho e a mãe diz assim, eu já conversei com ela, conselho. Eu digo, isso não existe. Já conversei. É sempre de novo, né? E de formas diferentes. De classe social, né? Independente. Não, eu atendo famílias muito bem, que tem uma situação econômica muito boa. Sei eu, ali no Cantegril, no Buena Vista. E as situações são tão graves quanto na vila. Só que elas ficam mais escondidas. A diferença é essa. Porque se na vila as casas são uma do lado da outra, né? Aí a mãe espancou a criança, a outra pode ligar pro conselho. Não precisa dizer quem foi, né? Aí o conselho vem para auxiliar aquela criança. Nas grandes mansões as pessoas nem se veem. Eles não se veem. Claro. Eu já peguei adolescente que tentou suicídio 2 vezes sozinha no quarto. Uma com medicação e outra com corte, bilhetão recortado. E a mãe era psicóloga. Meu Deus, O pai vivia viajando. A mãe é psicóloga, se trancava no quarto, comia coisa, se trancava no quarto. E a guria ficava trancada no quarto sozinha. Porque o grande desafio hoje,
quem é? É o celular. O grande desafio de todos dos pais da educação, né, dos conselheiros, é o celular. Mas aí, tu que tá acostumado a ver as mães aqui com criança no colo. A criança tá ali, tá incomodada, está num lugar que não é pra ela mesmo, né? O lugar de criança tá brincando, tá à vontade. Vem vamos supor, fazer uma matrícula de um outro irmão mais velho. A criança fica incomodada de estar ali. O que a mãe faz? Pega o celular, toma. Criança com 1 aninho, eles estão assim. Pra acalmar a criança, mas essa não é o método. Mas é isso que faz. Tem um livro do Piangers, o Marcos Piangers, que era radialista da rádio, aí ele largou a vida de radialista pra ser pai, né? Isso. Eu achei isso genial. E ele foi esperto, inteligente, nasceu pobre, mas não nasceu otário, de começar a ganhar dinheiro com isso, né? Então ele escreveu alguns livros, o Papai é Pop, foi o primeiro, fez muito sucesso, e aí depois a Mamãe é Rock, né? Que daí ele fala da experiência da esposa dele, ele e a esposa escreveram o livro. Enfim, hoje ele ganha vida fazendo isso, dando palestras sobre como ser pai, divulgando os livros dele, já tem mais livros escritos e tal. E ele fala isso. Eu não sei se tá não deve estar no ECA, porque o ECA é de 90, menos que tenha sido bom. Ele passa por atualizações, né? Que existe uma resolução, não sei se do Conselho Mundial de Saúde, que até 2 anos não é recomendado para as crianças as telas. Sim. Né? Justamente para isso. Eu vi ele falando em um podcast e isso peguei muito por cima, assim. Eu, do meu ponto de vista de educador, não sou pai ainda, tá? Mas do meu ponto de vista como educador, sim. Eu concordo 100% com isso, tá? Por quê? Porque falta também, e aí vai uma crítica pros pais e pra minha classe de educador, tá? Claro. Ensinar, direcionar. Cara, isso aqui é uma baita de uma ferramenta. Nossa. Tá? É uma ferramenta. Isso. Então, como é que eu uso uma ferramenta sem me machucar? Aí eu vou dialogar lá com meu pai, lá em 88, 89, 90, eu criança enchendo o saco do meu pai, porque meu pai era construtor civil e tal, eletricista. Ferramenta, pra mim, os meus brinquedos eram ferramenta. E aí o que ele me dizia? Cuidado com isso, que isso vai te machucar. Então vem cá, tu quer aprender? Então daqui que eu vou te ensinar como é que usa. É a mesma coisa. Sabe? É a mesma lógica. Exato. É uma ferramenta, mas tu tem que saber usar, porque se tu não souber usar, tu vai te machucar. Exatamente. Né? Então esse é o grande desafio. A polícia assim, tem investigação também que trabalha bastante de forma sigilosa, né? Para poder identificar onde estão os pedófilos, né? Que tem muitos, né, Gris? Esses dias eu tinha uma palestra com a delegada ali em Porto Alegre, no seminário da sócio-aprendizagem, e ela ressaltou uma coisa que eu acho fundamental. A criança sinalizou alguma coisa. E ela me perguntava para o grupo: é você que tem que dar conta disso? Não. Sinalizou, encaminhe para o conselho. E o conselho, se for o caso, encaminha para a delegacia, que a delegacia tem que investigar. Então, acho que a gente precisa criar essa cultura ainda de falou, deu sinal, encaminhar para quem é. Eu vou te contar o que aconteceu aqui em Viamão, Gisas. Quando eu cheguei no conselho tutelar, as crianças tinham que dizer para o conselheiro o que aconteceu com ela. Gente, eu ouvi um relato de abuso sexual, é uma coisa assim. Eu sofria muito, mas meu primeiro relato que eu ouvi, eu pedi pro meu colega vir, porque eu saí chorando. Graças a Deus não precisa mais isso. Graças a Deus entenderam que aí ela tinha que falar pra mim, pro conselho tutelar, tá? Aí ela falava, ela seria pro psicólogo. Aí ela falava pro médico. Porque assim, ó, já chega, não aconteceu nada. E aí perceberam-se isso, que a criança, que a adolescente ficava exausta de estar revitimizando, revivendo aquilo. Hoje em dia não precisa mais. Ela não precisa dizer pra mim, ela não precisa dizer na polícia, ela só vai dizer na perícia. Que é pra proteger, pra não poluir aquele depoimento dela e ela não desistir. Mas o que acontecia nas escolas, Gisa? A criança, a professora via o sinal. Uma criança que parou de tomar banho, a criança vinha limpinha, depois começa a vir suja. Começa a vir suja. O que acontece? Pode alguém estar espionando ela no banho. Pode alguém estar abusando nela no banho. Pode, tá? Aí a escola pega e chama a criança diz, não, você é um vizinho meu, vem sempre me espiar no banho. O que a professora fazia? Diretora, vem cá. Pra diretora, o que eu vou fazer? Mãe, vem cá, chamava a mãe. Aí a mãe era namorada do vizinho. O que a mãe fazia? Tirava a criança da escola. Não vai atrapalhar meu caso. E a criança, desaparecia, ninguém mais sabia onde estava. Retirava daquela escola, mandava numa outra bem longe, deu. Porque o conselho tutelar é para a região, né? Tradição da tua região. Acabava perdendo-se. Aí eu organizei o primeiro seminário do 18 de maio, porque eu ia em seminários, ia em Porto Alegre e Viamão não tinha. Disse, mas aí vou organizar. Organizei em 2018.
Chamei a PAI, chamei a assistência, educação. E a Novo Lar já participou também com atividades culturais na abertura. Da gente poder discutir e os professores entenderem que ele ouviu, ele já pode, a diretora já sabe que ela vai chamar o conselho tutelar. Ela não vai chamar a mãe. Porque às vezes a mãe é conivente. Muitas vezes a mãe não sabe, tá? Mas muitas vezes a mãe se beneficia disso. Ela não quer terminar o casamento dela por causa dessa guria que só incomoda. Entende? Então é melhor pegar e tirar a guria daqui. Né? Então o que acontece? Aí a diretora já sabe, a gente sempre trouxemos assim, pessoa especializada lá do DECA, a nossa juíza, a nossa promotora, a Tatiana Alster, é nossa parceiríssima. Ela sempre que a gente faz eventos, ela vai e fala, assim, sabe? Maravilhosa. Então, a gente sempre trouxemos autoridades para falar, para orientar. E o nosso público são as escolas, né? Os orientadores escolares. Porque eles que ouvem em primeiro momento, né? Ouviu, sinalizou, pá, conselho tutelar. Até porque está no ECA isso. Sempre tem que comunicar ao conselho. E o conselho que vai aplicar as medidas. Né? Então, a gente tem um seminário que acontece todo ano, 18 de maio, que é promovido pelo Conselho Tutelar junto com a Rede de Proteção. Deixa eu te perguntar uma coisa, até foi uma situação que me atravessou, por exemplo, tá? Nós temos no artigo 14 do Código do ECA a questão do direito à saúde. Tá? É um artigo bem específico e ele deixa bem claro nas linhas dele ali que toda criança tem obrigação, tem direito a ser vacinada. Lógico. E é obrigação dos pais fornecer essa vacina. Isso. Tá? Aí eu te pergunto, o pai não vacinou. E a gente passou por isso agora durante a pandemia, que muitos pais, em função de ideologia política, ideologia religiosa, ideologia, se negaram a se vacinar e negaram a vacina para essas crianças. A lei pune esses pais como? Tu teria que ter avisado o conselho tutelar quando tu soube desse fato, que a criança estava com direito violado, e o conselho que teria que aplicar a medida. Tá, que medida? Poderia ser, ou ele vai conscientizar o pai de que ele vai fazer, ou então ele vai ser encaminhado para o Ministério Público, vai ser registrado na polícia, e ele vai responder processo. É crime, né? É crime. É crime. É crime. É crime. Eu posso pegar a criança que tá com a carteira de vacina que o pai não quer atualizar, tu não quer atualizar, então eu vou lá na polícia, eu posso representar essa criança, conselho tutelar. Vou lá, vou fazer o registro e ele vai responder juridicamente. Tá. Aí nós estamos falando de uma criatura que já pensa, que já raciocina, que ela tem 14 anos, 15. Tá. E aí ela bate no peito e diz, eu também não quero me vacinar. E aí? Isso também é que os pais colocaram na cabeça dela isso, né? Sim, tem isso, claro. Óbvio que é a influência dos pais. De qualquer forma, e a medida vai ser aplicada, tem que ver todo o contexto. Ele tem que levar um psicólogo, mas ela vai ter que fazer, porque ela é responsável também pelos atos dela. Né? 14 anos, ela é responsável pelos atos dela. E ela vai ter que fazer sim. Mas ela agora como... Sim, claro, até os 18. A forma, as estratégias que o Conselho e a Rede de Proteção vão fazer para garantir esse direito, aí vai ser uma discussão de caso individual, né? Porque a questão da criança, eu procuro até o pastor, vamos supor que é uma questão de criança, né? Eu vou lá no pastor e mostro o ECA para ele, tu vai ter que convencer, porque é tu que tá mandando, e enfim, tu vai ser preso, tu vai pagar multa, né? Tá, então como ela é consciente dos atos dela, não é só os pais que tomam uma puxada, ela também. Não, ela também. Ela tem uma puxada dela, a medida protetiva para ela é encaminhar ela para um psicólogo, para ela se reconstruir, para ela repensar, para ela se conhecer, para ela ter noção do que é o risco, né? Por que se vacina? Ninguém vacina só porque é bonito, né? Porque a gente quer proteger de quantas doenças já foram erradicadas por conta das vacinas, né? Talvez assim esclarecer, né? A luz do ECA não é só uma questão da crença, né? Também tem aqueles também que são as testemunhas de Jeová que não aceitam a transfusão de sangue, que é uma questão de salvar vidas, né? Que não tem como obrigar. Eu não sei não tem como obrigar. Não tem como obrigar? Não. Tá, mas eu mando pro juiz, o juiz que chame ele. Eu não consigo obrigar. Mas eu posso fazer o quê? Eu vou lá, registro na polícia, faço um relatório, mando pro Ministério Público. Tá, aí o juiz... bom, aí é outra coisa, aí entendeu? Eu não posso obrigar, não posso pegar o homem e obrigar, não posso. Mas aí ele vai ver se é com o juiz. Existem vários casos em hospitais que os médicos dizem que não podem. Eles não podem mesmo, não pode, mas tu tem que informar o judiciário.
Tu não vai fazer mesmo, o médico não vai fazer transfusão se a família não quer, porque é questão de crença. Mas ele é obrigado a informar o judiciário. Tá, e aquele médico que eu sou fã dele, que é o médico que dane-se, não, qualquer médico, é o tipo de médico que eu gosto, que é aquele que, dane-se, eu tenho que salvar essa vida, eu vou salvar independente da família. Não vai fazer transfusão de sangue porque eu sou. A religião é testemunha de Jeová, tá? Eles têm um preceito lá na religião deles que eles não permitem a transfusão de sangue, porque se tu mexer com sangue tá ligado ao diabo e aí é coisa da religião, tá? Vamos respeitar a crença dos outros. Mas é uma crença que. Tá, a vida é um risco de vida. O princípio básico que é a vida. A vida, principalmente a saúde e a vida. E aí esse médico bate no peito, assume o B.O. pra ele e diz assim, eu vou fazer essa transfusão de sangue, dane-se. Aí depende da família, se a família quiser processar ele, aí vai ter um processo, aí vão ser, enfim... Aí é outra judicial. Mas eu faria isso também. Cara? O ECA protege criança e adolescente, né? Não protege adulto. Claro, já tô... tá certo. Tá, mas aí à luz da lei... que varia, né? Vai ser individual. Né? Aí se a família... Cada caso é um caso. Né? Porque eu já vi situações tão graves nessa da religião, da pessoa fazer a transfusão, tá? Lá o médico fez, e ele ser excluído quando voltou para a família. Ai. Aí a própria igreja excluía ele. Ele voltou como se fosse uma outra pessoa, ninguém mais aceitava ele, como se estivesse sujo. Que horror. Tu entende que tem todo um contexto, né? Claro. Se o médico decidiu, decidiu, mas e depois? Como é que esse cidadão, esse adolescente, esse adulto, como é que ele vai ficar? Aí entra o conceito estelar, aí pra criança e adolescente, entendeu? Aí é muito tempo de palestra. Fora tudo que vai se gastar com terapia, porque essa pessoa vai ficar. É muito complicado. Márcia, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Não, na verdade são colocações assim que eu queria te fazer, que a gente conversou no fora também, sobre esse preparo do conselheiro, tá? Qual é a escolaridade que exige para ser conselheiro tutelar? Isso são os municípios que definem, tá? Por exemplo, assim, o nosso aqui era fundamental até a outra. A promotora tem lutado muito para colocar um ensino médio. O que eu já acho assim, por exemplo... Hoje é fundamental? Não, hoje é médio. Hoje é médio. Porque a promotora tem brigado muito com a Câmara, porque a Câmara de Vereadores não tem interesse que seja ensino médio. Eles querem que fique fundamental. Quer que volte pro fundamental, eles então? Querem. Mas a promotora já teve um avanço junto com o Covidica. A Covidica também entende que tem que ser ensino médio, né? Então, esse ano já foi. A nossa prova foi média 7, que antes era 5. Né, o valor da prova, agora foi 7, e já exigia ensino médio. Graças a Deus. E tem municípios que já é superior. Tu tem que ser da área das humanas, né? Ou tu é assistente social, ou tu é psicólogo, ou tu é pedagogo, ou tu é advogado, para concorrer. Né? Tem que ter uma formação na área das humanas. O nosso ainda é ensino médio. Porque assim, o ECA vai até os 18, tá? Aí tem um menino de 17 anos que não quer mais ir pra escola, tá no ensino médio, 17, né? Sim. Ou era pra estar, né? Geralmente é. Ou era. Mas aí o conselheiro não tem ensino médio, só entra no fundamental. Como é que eu vou te convencer? Com que argumento eu vou usar? Não sei qual ele vai usar pra te convencer que tu tem. Se nem eu tenho. Tu entende? E até a compreensão, né? Entender da importância e tal. Eu penso que assim, o ensino médio já tá ali, né? Eu já podia pedir superior já, porque um relatório do Conselho Tutelar pode mandar todo um contexto da familiar. Porque o conselho que foi na família averiguou. Né? Tem uma criança lá em situação de risco. O conselho vai lá, ele vai fazer, vai avaliar, e ele vai fazer um relatório para o Ministério Público ou para o Judiciário, depende da situação. Se eu não sei escrever, que relatório eu vou mandar? Eu, por exemplo, pensar agora, tá? Eu sou assistente social, mas no fundamental eu não conseguiria fazer um relatório para um juiz. Só com o ensino fundamental. Como é que tu vai transcrever aquilo que tu viu e ver as medidas que tu vai aplicar? Difícil, né? Então tem que ter no mínimo um ensino médio para a gente poder fazer uma redação que o juiz entenda. Porque a promotora já mandou o ofício de volta para conselheiros. Não faz, não, eu não entendi nada disso aí. Porque a nossa promotora é maravilhosa, né? A Tatiana Alster, ela é uma parceira, ela também é fã do trabalho do ECA. Sempre que a gente faz eventos, ela participa, sempre tentando fortalecer a rede. Ela faz reuniões no Ministério Público com a educação, com a assistência, com todos, para fortalecer a rede.
Não é fácil. Viamão é um município grande, né? Com 260 mil habitantes. Não é fácil. E é um conselho só aqui em Viamão? 3. Nós temos o SED, que é o Atu, que a gente atua desde da Parada 42, ali na Volta Figueira, até o pedágio. Então, todo esse é nosso. Aí tem o dali da 42 para lá, que é o 4º e 8º. Né? Quem mora para lá vai procurar aquele conselho, que fica lá na UPA, na 36. E, graças a Deus, agora em 2016 foi criado o Rural, porque a zona rural tem outras demandas que são específicas de zona rural e que nós que atendíamos não tinha esse tempo de olhar para eles. Né? A zona rural é muito específica, né? Porque normalizam muito as coisas ainda, né? Normalizam o maus trato, esse de agredir, de trabalho infantil. Uma vez aqui tinha o PET, né, que era o Programa de Trabalho de Erradicação do Trabalho Infantil, e eu fui oficineira, me inscrevi e passei. E era para a zona rural, né? E eu disse, que será que tem lá, né? Certa criança faz uma horta, então tem a criança que trabalha. Não. Eu cheguei lá, as crianças trabalhavam em alambiques, com 8 anos de idade. Que é isso? Alambique é onde vende cachaça. Onde faz e vende cachaça. Eu tinha umas meninas que trabalhavam num matadouro. As gurias tinham umas feridas, gente, gigantes de andar de pé descalço no sangue dos animais, no matadouro. Elas tinham umas feridas gigantes. Tinha uma que tinha o braço, que ela perdeu numa máquina de fazer linguiça, parece, perdeu o braço, tinha meio braço. Então, assim, tem coisas gravíssimas e que acaba não chegando. A câmera nem só pra mostrar minha cara. Muito Sabe triste. que lá na minha cidade, em Rio Grande, tem o caso de um menino que trabalhava numa rede de supermercados bem grande, lá em Rio Grande também, na máquina do, não sei se da linguiça ou do presunto, de fatiar alguma coisa lá, também Perdeu foi olhar o braço. pro lado e a máquina levou o braço fora. E ele também tinha em torno de 10, 12 anos. Isso, ele é muito mais velho do que eu, então, né, foi bem antes da... 10 anos trabalhando. Imagina, Tu não acha que... Vou fazer uma provocação agora, tá? Tu não acha que essa coisa do campo, tá? Porque fazem muito filho, Claro. né? Lá. E aí isso vira mão de obra, Certo. né? Isso não tá muito atrelado a um pensamento colonial ainda? Sim. Por exemplo, meu bisavô, quando chegou da Espanha, foi morar em Rosário, e aí tem essa, ele adotou 10 crianças. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. É por isso que eu gosto de crianças, puxei do meu bisavô. Que é nada. Pois que eu me dei conta que ele adotou pro trabalho, né? Então, e aí era aquela adoção legal, né? Pegou, né? Pegava. Só ia lá e pegava. E nunca fizeram documento, nada. Não tem nada. Então, assim, se acontece hoje em dia, depois do ECA, isso, a gente, se chegar aos ouvidos do conselho, tem que aplicar medida e a criança não vai trabalhar. Ela vai estudar no seu turno, né? E no outro não. É claro que não tô dizendo da criança lavar uma louça. Não estou dizendo da criança arrumar a sua cama, de varrer a casa, não, porque isso é educativo. Ela tem que fazer, porque ela tem que manter o ambiente dela organizado. Como uma sala de aula. Ela tem o direito de ter a sua escola, mas ela tem o dever de manter um ambiente organizado, limpo. Na casa dela, a mesma coisa. Direito de ter a família? Tem. Mas ela também tem o dever de manter esse ambiente organizado, limpo, né? Onde das coisas dentro da capacidade dela. Claro, não vai botar uma criança de 3 anos a lavar a louça, né? Não, essa é a que vai guardar, né? Mas tem que fazer ser educativo. Um outro assunto que me atravessa bastante, que também é sobre adoção, eu quero que tu fale um pouco mais sobre adoção. Tá. Mas eu vou te fazer a provocação agora, que foi uma coisa que acho que foi inserida no ECA, coisa de 10 anos atrás no máximo, que é a questão da adoção por casais homoafetivos. Tá, e aí a gente já vai pra adoção. O que acontece assim, pra te adotar uma criança, tá? Tu tem que ser adulto, tu tem que ter condições, né, econômicas, e tu vai passar pela equipe técnica. Não diz no ECA que tem que ser homem, tem que ser mulher, não diz. Só maior de idade. É só disso, tem que ser os critérios para ser um adotante é tu ser adulto, né, tu ter Fala em casado também, desculpa. É bom que seja e tenha uma união estável, no mínimo, pra gente respeitar a estabilidade da família, mas não diz que tem que ser homem e mulher. Tá, não, mas eu te Fala assim, em casamento ou união estável. Não, eu te pergunto assim, solteiro. Solteiro adota? Adota. Sim, eu já vi colegas. Eu achei que não. Eu achava que não. Adota. Mas é preferível que a criança tenha aquele papel de pai e de mãe, né?
sabe que tem uma família, que um é o responsável por tais coisas, outro é por outro. E não diz que tem que ser homem e mulher, tá bom? Não fala sobre isso. Então, assim, eles passam por uma equipe técnica, né? Que são especializados em adoção, que fica no fórum, né? Aqui em Viamonte tem o Ninho, o nome desse programa é Ninho. Né? Até a promotora nossa, a doutora Tatiana Alcer, faz parte. Aqui cuida do acolhimento, tem uma equipe que faz e que vão avaliar essa pessoa. Né? Vão avaliar as condições, principalmente psicológicas e afetivas para adoção. De quem vai adotar. Porque o adotante ele tem que se preparar, ele vai fazer uma oficina para ser adotante. E aí a equipe técnica vai avaliar o perfil. Tá. Aí depois que ele vai ter contato, né, com as crianças no acolhimento, e se a criança quiser aquela família, então depende mais da criança querer do que o adotante querer. O artigo 42, inciso... Estava lendo agora. Inciso 3, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotado. Eu li isso. Mas tem mais coisas. Tem no artigo 42 ainda. Para adotar os menores de 18 anos, independente do estado civil. Não podem adotar os adolescentes e os irmãos... Não podem adotar os adolescentes e os irmãos adotantes. Por exemplo, assim, eu não posso adotar uma irmã minha. Eu vou ter a guarda dela. Eu não vou ter uma adoção de uma irmã. Entendeu? Eu quero adotar alguém, eu não posso adotar minha família. Eu vou ter a guarda, mas eu não vou adotar. Entende? É isso que ele quer dizer. Depois ele coloca: para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Entende? Se eles já moram juntos e aí os dois decidem adotar, aí eles têm que ter uma união estável, mas independente do estado civil. Pode adotar o solteiro. Não, e isso abre luz pra muita coisa, né? Porque, eu já pensei, não é uma decisão minha de vida assim, mas passa pela minha cabeça que se eu tiver numa situação dessas, de possibilidade de adotar, eu gostaria muito, sabe? Não é um projeto de vida, mas se acontecer, vai ser legal pra mim. E eu pensava isso, eu disse, cara, mas e se daqui a pouco, nessas idas e vindas de teatro, eu vou dar uma oficina em algum lugar, eu vejo uma criança ali, me afeiçoei pela criança, a criança se afeiçoou por mim, eu quero fazer o papel de pai, eu quero adotar essa criança, mas eu não sou casado. Eu ficava com esse pensamento, e preguiçoso, nunca fui no ECA, né? E agora vocês estão trazendo essa questão. Que bom que abre essas possibilidades de tu daqui a pouco fazer um bem pra quem vai adotar e pra ti também, porque eu acho que o momento que tu tem uma família, que tu tem uma pessoa que tu é responsável por ela... te dá motivação. Companheirismo, né? Quando tu tem a cabeça em cima do pescoço, quando tu é uma pessoa... Não, mas tu vai passar por equipe técnica e tal, que vão te orientar muito bem. Né? Eu acho que a gente tem que pensar muito, a sociedade ainda tem que pensar para que adota. E quanto tempo vai ficar. A adoção não é brincadeira. Claro. E tem muitas crianças traumatizadas por uma, 2, 3, 6 devoluções. Devolve. Né? E o governo deveria pensar em uma multa para esses pais. Mas agora já tem. Já que bom. Vamos supor, eu te adotei, tá? Aí tu tem 5 aninhos de adotei. Aí chegou lá, todo mundo sabe, eu adotei. Como eu sou boa, adotei. Daqui a pouco isso não é mais notícia. E a criança começa a se incomodar. O que eu faço? Eu vou lá e devolvo. Agora eu vou ter que pagar uma pensão para ela. Exatamente. Mas isso é bem assim, acho que a partir de uns 2 anos no máximo, assim. Tu não quer mais? Tu vai pagar a pensão até ele ter 18 anos. Perfeito, porque nós temos aqui no Novo Lar crianças que já foram devolvidas várias vezes. Eu ia falar isso. Fica mais desorganizado. E o quanto se desorganiza e o quanto sofre, todo aquele que se aproxima, a criança vai testar, porque ela já foi abandonada muitas vezes. Ela diz, como é que tu vai me aguentar, né? Ela começa a incomodar até a pessoa desistir. Mas aí a pessoa tem que entender, ela tem que ter esse olhar, entendeu? E ela tem que convencer essa criança de que ela não vai desistir. E até essa criança ter essa segurança... Demora. Mas é necessário a sociedade ter essa consciência, porque olhar essas crianças que já foram devolvidas muito cruel. E trabalhar com elas, pior, né? Aqui no Novo Lar vocês têm a Casa Lar, né? Que fica as crianças, não é?
Não é Não mais. temos. Foi muito antes do ECA. Por isso que era novo lar de menores. Isso. Né? antes Porque do esse ECA. menor a gente nem usa mais, esse termo menor, né? Aqui foi FEBEM. Aqui foi FEBEM. Aí, não, acho que ela está querendo dizer o seguinte, a questão da casa lar, temos crianças aqui que frequentam casa lar. Ah, tá. Temos. Ela não tem nada a ver com o novo lar. Nós temos É só o nome da crianças. licença. Não, tem nada a ver. Não, assim, ó, quer ver, ó. A criança vai para acolhimento, tá num momento de risco ali, o conselho tá a risco, informa o Ministério Público, informa o juizado, não tem que acolher. O abrigo é a porta de entrada. Vai ser obrigada a passar pelo abrigo, tá? Lá no abrigo a equipe técnica entende que essa criança não vai voltar para a família agora, a família precisa mais tempo de se organizar, ela vai para um lugar chamado casa lar. Que antigamente Tá. chamávamos de orfanato, agora é o casa lar. Isso. Só que é uma família. Podem ficar no máximo 10 crianças. As casas são muito bem estruturadas e mantidas pelo município. Tá? Tem o pai social e a mãe social, que ela chama de mãe e de pai. Tem a equipe técnica. E é no máximo, é uma família. É garantir o direito à família. É isso, ela vai para uma família. E Lá eles- ela ainda está. Desculpa, gente. Ela ainda está dentro dessa casa lá no processo que ainda não está, né? Algumas podem estar prontas para adoção e outras ainda não, né? Às vezes as crianças estão destituídas e estão em processo ainda, né? As que estão na casa lar. Mas a casa lar é mais tranquilo que o abrigo, porque o abrigo é a porta de entrada. Ele chegou e não sabe para onde indo, para onde está indo. Tá. Na casa lar é uma família, é mais organizado. Tem diferencial entre casa lar e abrigo e algumas crianças e adolescentes se adaptam mais no abrigo do que na casa lar. Né? Então, tudo isso a equipe tem que pensar. Tem que trabalhar junto com o que é melhor para essa criança. Às vezes, o melhor é deixar no abrigo. É para ser transitório? É. Mas ele não consegue se adaptar nesse tipo. Então... Aí são exceções, né? Aí eu tinha uma menina que ela fugia da casa lar para voltar para o abrigo. Exatamente. Porque quando ela foge para casa da casa lar, a casa lar vai lá, faz o registro na polícia e chama-se o conselho tutelar. Aí achamos a menina, fomos lá na casa e achamos a menina. Ela vai para a porta de entrada de novo. E aí eu só queria voltar para o abrigo. A criança está afastada da família. Tá. A família é pai e mãe, tá falando. Pai e mãe, Tá. genitores, tá? Tá. Aí ela passou por um abuso. Tá? Digamos que seja pai e padrasto, mãe e padrasto, tá? Sofreu um abuso. Tá, é uma menina sofreu um abuso. Tá. Ela saiu, foi afastada, foi, né, apartada da família, foi para abrigo, depois provavelmente casa lar, mas tem a tentativa de trazer de volta. Tá? Bateu nessa tentativa esse adolescente já, né, com mais consciência de si. Esse adolescente pegou e falou assim, ó, não, eu não quero. Eu não quero. Essa família, pra mim, essa gente que não é mais família, pra mim ela não me serve. Eu quero ficar na casa lar ou no abrigo até os 18 anos. Não, isso é possível? Não, ela não tem essa decisão. Ela não pode decidir. Ela não pode decidir. Pra isso existe equipe técnica. Ela não pode dar essa decisão. Tá, mas ela pode te pedir. Não, pedir ela pode. Né? Mas é a equipe técnica que vai trabalhar com ela. Né? Que existem leis. Né? Não é assim só querer. Né? E assim, o que a gente prima hoje em dia, assim, graças a Deus que as leis estão sempre avançando. Hoje em dia, teve um abuso na casa, eu sei que é o padrasto, o conselho sabe a menina, foi lá dizer pro meu padrasto. O que a gente faz? A gente pede para o juiz tirar esse cidadão de casa. E aí eu peço, o conselho pede uma medida protetiva para ela que esse cidadão se aproxime 200 metros dela. Que antes não tirava da casa, né? Tirava a criança. Aí a guria já foi vítima, ainda tinha que sair da casa, trocar de escola, trocar o grupo de amigos, trocar tudo. Então hoje em dia a gente está tentando, né, ter esse olhar de retirar o agressor. Porque ele não vai ser preso na hora. A gente sabe que esse cara não vai sair de casa. Porque essa mãe vai buscar esse namorado de volta. É verdade. Bom, aí tem situações, gurias, assim, tá? Também já tive situações assim. A mãe diz, eu não acredito nela. Não acredito nela. Prefere acreditar. Então a senhora vai sair de casa com o seu namoradinho, a gente vai botar um outro familiar aqui pra cuidar. Eu tenho uma que que eu atendo, que as gurias ficaram com a irmã tem 19 anos. Ficou na casa, a gente tirou a mãe, tirou o agressor e ela ficou com a casa e ela tá cuidando das meninas. E essa mãe paga uma pensão. E ela só tem 19 anos. Só tem 19, mas é bem responsável, assim, com as duas irmãs. A outra irmã tem 12 e a outra tem 10. Então, claro. E ela tá pedindo a guarda, faz tudo que tem que fazer. Assim. Mas claro que a gente está sempre apoiando, tem a rede de apoio, né? O CRES trabalha com ela, o Conselho Tutelar trabalha com ela, a escola sinaliza qualquer mudança, entende? A rede fica de olho nela.
E ela também tem nossos telefones, tem nossos acessos. Ela também pode buscar esses apoios na rede de proteção. Ela não fica sozinha. Tem uma rede de proteção e que ela pode acessar. E tudo isso só chegou na nossa vida depois de 1990, depois da ECA. Exatamente. E ainda tem gente que reclama. Muita gente que reclama. Aí é um trabalho de formiguinha, né, Gisa? É esse dia a dia. É falar com um grupo de mulheres que nem a gente fez aqui, né? Tinham 10 mães ali que estavam meio que querendo debater que podiam bater nos filhos, né? Né? Porque é mais fácil, como eu disse aquela hora, né? É mais fácil dar um tapa, bota no canto e fica quieto aí que eu vou fazer minhas coisas. É mais fácil conversar com a criança, com o adolescente, conversar novamente. Porque não tem... Quem é mãe, quem é pai, tem que entender que tu tem que educar e tu tem que achar estratégias. Ou é vendo um filme, ou vai passando alguém na rua, tu já usa como exemplo. Tu tem que aproveitar tudo para educar o teu filho o tempo inteiro. Né? Não é eu fiz uma conversa, tá conversando e deu, agora, depois já te falei. Não é isso. Você vai ter que falar de novo de outras formas. Por que uma criança, né, Gisa? Tu que é da educação, assiste o mesmo filme tantas vezes, né? Até ela compreender o contexto. E assim, é essa responsabilidade que os pais às vezes não querem ter. Ah, mas eu trabalho, conselheira. Parece que trabalhar... cansado. Tu não acha que trabalhar exime de educar, né? Ah, não posso, conselheira, eu trabalho. Digo, gente, eu sempre trabalhei, eu tive 4 filhos. Eu sempre trabalhei. E eu sei que o importante é a qualidade do encontro com o teu filho. Tu chegou cansado, a louça tá suja, a louça permanece suja, tu vai primeiro ouvir o teu filho, que ele quer dizer como é que foi a escola, lá sei o quê. Depois vamos lavar a louça juntos. Ou não seja pai nem mãe, né? Ou não sim, tenha pode filhos. optar, pode optar. Ou não tenha filho, ninguém tá obrigando a ter filho, sabe? Eu parto desse princípio, porque eu venho de uma família, as minhas 2 famílias, a família por parte do meu pai é a família que o pessoal gosta de fazer filho, tá? É onde eu tenho mais primo, eu tenho mais prima, a família parte da minha mãe, a galera é mais conservadora, mas nesse sentido, mas a família do meu pai... E então eu venho de uma família grande e eu sou filho único, tanto que eu sou o único filho único dessa família. O único que não tem irmão sou eu. Da minha geração de primos, tá? Sim. Porque daí depois a minha prima teve um filho só, outra prima também teve um filho só, então da minha geração a galera começou a economizar. Mas os meus tios, meu Deus, é tudo 4, 3, 5, é daí pra fora. A minha avó teve 8, então é tradição de família. Entendeu? Mas eu tô falando tudo isso pra dizer o quê? Que não tenha. A minha mãe, Se no tu momento... não quer te responsabilizar, não tenha. Tem que ser mãe é abrir mão de muitas coisas. Exatamente. E a minha mãe justamente optou por isso, justamente por causa dessa qualidade. Como a minha mãe sempre foi professora, e a minha mãe vem de uma família pobre de 4 filhos também, então ela pensou assim, olha, no máximo 2. Aí o que aconteceu? O bonitão nasceu aqui, minha mãe pegou uma bactéria que levou 2 anos pra curar, ela ficou com medo de ter outro filho, morrer e deixar 2 crianças pro meu pai que tomava um trago. Ela falou, vou ficar só. Certo. E aí eu me criei sem irmão. Tudo bem, pra mim é tranquilo, porque eu tenho tudo pra mim, não tenho que dividir nada com ninguém, eu sou egoísta mesmo. Pois é. Mas é uma opção e uma leitura que a minha mãe fez lá nos anos 80, Que antes do ECA. Pois é, inteligente. Assim, não, eu quero dar uma educação de qualidade, então eu vou economizar na quantidade de filhos. Sim. Eu fiz assim, ó, eu era filha única e não tinha pai, então só eu e a mãe. Muito vulnerável, né? Porque se a mãe morresse, quem bom de novo, né? Enfim. Então, eu quis ter filhos, né? Claro, precisei ter um casal, tive 2 casais. Mas eu acho maravilhoso quando se encontram no ano novo. Meus filhos, ninguém tem filho ainda. Eles não querem. Porque, sabe que eu sou conselheira, na época de campanha, a gente vai muito chá de fraldas, né? Aí certa vez eu dei pro meu filho de 20, que tá com 20 horas, dei o cartão, filho, vai lá e busca as fraldas pra mãe na farmácia que eu tenho pro chá de fralda enquanto eu me arrumo. Quando ele chegou, ele disse, que é isso, mãe? Olha aqui, R$80 pacote de fraldas. Quanto tempo dura isso aqui? Eu disse, acho que 1 semana. O quê? Tu acha que eu vou ter filho? Quanto tempo é pra desfraldar uma criança? Eu disse, vai pelos 2 anos e meio. Mas não vou ter. Não vou ter. E me espalhou isso. Nenhum dos meus filhos tem filhos. Todos já são em idade de poder ter filhos. Todos adultos. Ninguém quer ter filhos. É corajoso na sociedade de hoje dizer que não quer ter filho, né? Porque a sociedade ainda cobra. Principalmente da mulher, né? Principalmente da mulher. Né? Do homem não. O homem tá tudo bem. Ainda cobra. Mas claro. Não, sim, não, eu tô dizendo... As pessoas me cobram. Tu não é vó ainda, Márcia? Mas por que será que cobram? Porque é uma coisa assim de longo tempo. É questão cultural. Para mim já se ofereceram a eu engravidar, cuidarem do meu filho, depois que crescerem me dar. Eu olhei para a pessoa e perguntei, alguma vez tu perguntou se eu quero ter filhos?
Porque eu fiquei indignada, né? A sociedade é tanta que até uma terceira pessoa vai cuidar o filho pra mim até que cresça. isso? Que é Olha isso? que ridículo. Não existe, as pessoas têm que ter, as mulheres têm que se empoderar e decidir, eu quero ou não quero. Né? O problema é que todo mundo entra no senso comum e vamos ter filho e vai ser o que Deus quiser. Todo mundo me pergunta, né? É muito tu do trabalho. filho, tu não quis ter filho? Eu digo assim, não, querer eu quero. O problema é que eu não engravido. Então, o meu primeiro casamento, eu tô no meu segundo casamento. O meu primeiro casamento, quando estávamos juntos, pra minha ex-esposa não era o momento dela ainda ter filho. Essa semana eu descobri que ela tá grávida. Essa semana que ela tá grávida. Sim. É esse? Não, é do atual. Ela tá bem casada, eu também, graças a Deus. E aí a minha esposa, a minha atual esposa, ela tem 32 anos e ela diz que não se sente preparada ainda. Aí eu vou ficar massacrando a pessoa que não, filho. Esses dias a gente tava tendo uma conversa, ela vai me matar eu contar essa história, mas eu vou contar. A gente tava tendo uma conversa, ela olha pra mim do nada. Ela olha pra minha cara e diz assim: pois é, né? Se eu resolver ter filho agora, quando eu tô com 42, quando a criança tiver 18, já vai ter 60, né? E eu olhei pra cara dela: então que tal? Não, eu só tô pensando, eu não tô falando nada. Tá bom. Fiquei quieto na minha, porque a decisão é de vocês. Mas o que acontece? Ó, a pessoa de 60 anos, há uns 20 anos atrás, era um velhinho. Ah, sim, sim, fora isso. Era um velhinho. Eu me lembro que quando eu tinha 15, eu e uma amiga minha, nós chorávamos. E quando nós tivermos 30 anos, a gente vai estar cheio de ruga, eu vou sair pra rua. Gente, eu tô com 58. E a pele tá Eu tô fazendo mais coisas quando eu era adolescente. Hoje em dia eu danço, eu dou oficina, eu sou conselheira tutelar, eu faço assessoria social no Quilombo da Anastácia. Eu faço... Como é que esses dias uma terapeuta me disse que eu sou multifuncional? Multifuncional. Eu só pensava que era doida mesmo, mas não é. Às vezes não tem. Tem o nome pra dar isso. Tem, era um nome, graças a Deus. Não, mas Porque eu já criei meus filhos, como eu tive 4, eu dediquei bastante tempo pra eles. E eu sempre trabalhei mesmo assim, mas dediquei meu tempo pra eles. Agora eles já estão todos adultos com as suas vidas, agora eu quero fazer as coisas que não deu tempo. Assim, eu não ia deixar de pagar uma aula de dança, por exemplo, que era assim, R$120, mais figurino, mais roupa, ia tirar, né, das coisas que eu podia dar pra eles. Então eu abri mão. Agora que já se mantém, eu faço as coisas que eu gosto. Claro. Né? Eu faço aula de dança na URGS, faço cigana na URGS, faço cigana aqui em Viamão, faço todas as coisas que eu gosto. Né? A minha mãe, quando eu tive essa conversa com a minha mãe quando ela se aposentou, né? Porque a mãe também, era o que ela dizia. Também, fruto dessa nova geração, minha mãe tá com 70 e... Eu sempre erro a idade da mãe. Nós estamos em 2023, a mãe vai fazer 74 agora, que é a mãe de 49. Ela vai fazer 74 esse ano, agora em agosto. E... ela a minha avó envelheceu e adoeceu com 50 anos, tá? É outra geração. Tá com 94 e tá viva ainda, mas ela vive doente desde os 50, tá? É só um spoiler. A minha mãe já é uma outra geração, né? A minha mãe se empoderou muito cedo mesmo, lá em 1970 e poucos. Ela saiu de Santa Vitória, ela veio sozinha pra Rio Grande, ela foi estudar, caiu na boca da família, óbvio, né? Mas aí ela deu azar. E aí casou com 27 anos, virgem, pra evitar o falatório, mas mesmo assim falar. Então por que, né? Enfim, já que não falar mesmo, já tivesse feito. Mas ela é muito adiantada, tanto que eu nasci. A minha diferença pra minha mãe é de 32 anos, que foi quando a minha mãe decidiu que já estou formada, já estou concursada, agora vou botar um filho no mundo. Foi bem. Isso nos anos 80? Nossa, muito diferenciado. Tá velha, muito tá velha. Quando é que tu vai ter filho? Tá velha. Quando com os 80, 30 anos era muito velho já. Aí, quando ela se aposentou em 2016, aí cheguei eu pra ela e falei assim, ó, tá, se aposentou, vai parar, voltando um pouco. Ela, não vou parar agora, não. Ela já tava em tempo de se aposentar desde 2010, eu acho. 2009, por aí. Não, tô com saúde ainda, vou ficar fazendo o quê em casa? Vou ficar criando grilo? Não, pode deixar quieto. Vou ir até onde der, onde tá. Né? Tu sabe o que tu faz da tua vida. Fui sair de casa, saí tarde de casa, na minha opinião, com 24. Fiquei um pouquinho mais. Aí saí, fui fazer minha vida, aquela coisa toda. Aí eu tô prestes a me formar no DAD em 2016. Ela falou: tá, acho que agora chega. Já vai te formar mesmo? Então agora deu. Acho que agora eu vou relaxar. Aí ela veio acompanhar meu processo de formatura, né? Defesa do TCC, aí depois a cerimônia. Aí quando ela veio pra assistir a minha defesa de TCC, eu cheguei pra ela e falei assim, ó, ela tava movendo a papelada pra se aposentar, né? Eu falei assim, ó, bora viajar agora, né? Cadê a Aldina viajandona que eu conheci lá atrás, que dizia que queria conhecer o Nordeste, queria fazer isso, queria fazer aquilo? Deu, né? Ai,
mas Rodrigo, como é que eu vou viajar? Porque eu tenho que cuidar da tua avó. Olha só, eu tô ferrado, espera, porque a hora que tu precisar de cuidado, sou só eu sozinho pra ti e pro pai. Tu tem mais 3 irmãos. Divide a mãe. A gente não tem mãe, porque não tem quem divide. Aí eu falei uma frase mais forte, tá? Eu falei assim, outra coisa, a avó vai longe. Tanto que tô aí pra 94 não foi ainda. A avó vai longe, tu vai esperar a avó fechar o olho pra tu poder viver? Não. Ela, pois é. Menina, vive se enfiando em discussão. As colegas aposentadas se organizam pra fazer grupo de discussão. Mas é isso que eu vou fazer. Ela me manda uma foto do nada, sem contexto, sem explicação. Uma foto da minha mãe na frente de uma piscina, na frente de uma estátua, na frente de um mato. Aí meu pai fazendo não sei o que, e eu... Tá, tô viajando. Aí eu mando, me presta mandar. Tô viajando, onde é que estão? Tem que aproveitar a vida. Já tá criado, filho mesmo, tem que fazer explicação. Lá 2 dias depois, quando ela volta da viagem, nós estávamos em tal lugar, gostasse da foto, viu que bonito lugar, não sei o que, mas tá vivendo a vida dela. É isso. Entendeu? Então isso é muito. Eu não sei porque eu entrei nesse assunto, agora me perdi. Não, porque a gente falou da questão do idoso, a gente tá falando que uma pessoa nos anos 80, 30 anos estava velho. Hoje em dia, não. Eu também tenho esse planejamento para mim. Assim, daqui a pouco, quando eu tiver idosa, que ainda vai faltar um tempinho, eu também quero ter meu grupo de idosos empoderar-se na nossa idosice e viajar. E vai. Eu vejo no SESC que tem isso, né? Tem. Eu vejo todas elas, não posso ainda, gurias, mas quando eu estiver aposentada, é isso que eu vou fazer também, gente. Não, e também vai. Acho que a gente estava falando muito também da relação da familiar que vem mudando bastante. Nesse contexto, sim. Nesse contexto, e a gente vê que cada dia que a gente vê a coisa evoluir num ponto, mas infelizmente ainda a gente vê a coisa atrasada no outro lado aqui. E aí a gente precisa se valer das ferramentas, né? Que no caso aqui é o ECA. Que o ECA, me corrige se eu estiver errado, inspirou o Estatuto do Idoso anos depois, né? Não sei, não tenho notícias disso. Bom, mas enfim, nós temos o Estatuto do Idoso. Temos o idoso, temos da pessoa negra, temos o indígena, agora tem o Estatuto do Cigano, que saiu agora. Olha! Que é novíssimo, né? Que é o estatuto que são as leis específicas para aquele grupo, né? E que para proteger. Então é importante. Muito bem. E agora vamos falar do quê? Não sei. Não tem mais assunto? Encerramos? Esgotamos? Acho que a gente encerra. Acho que temos agora. Se ele não me traiu, nós estamos com um tempo bom de entrevista. Eu não sei se a Giza quer complementar alguma coisa. Não, eu só acho que o estatuto, ele precisa ainda aquele processo de engatinhar, em todo o espaço que temos, escolas, projetos, tá falando sobre ele para que ele não seja novidade, que ele seja de fato. E as famílias, conhecendo mais, possam parar de reclamar que o estatuto veio atrapalhar a vida deles. Que o meu filho, quando tinha 14 anos, 12 anos, era bom. Agora essas crianças não podem fazer nada. E não é, né? Conheçam o estatuto, que elas vão saber até onde cada criança pode ou não, até onde cada família pode agir e não agir, né? Que ela tem todo o direito de educar dentro da lei. E é assim, né, Giza? Assim, pra gente conseguir isso que você está falando, é esse gota a gota no oceano. É essa conversa aqui hoje. Quantas pessoas vão atingir? É o grupo de mulheres ali com 10, é a palestra que eu faço nas escolas, é o que tu leva para os teus alunos, é um gota a gota, é um passo a passo. Né? Até entender, porque cada vez que eu faço palestra numa escola, eu tenho no mínimo 2 denúncias de criança e adolescente, né? De maus tratos, no mínimo, né? Eu faço bastante trabalho com as escolas, porque cada conselheiro fica assim, referência de uma média de 8 a 10 escolas, que vai passar aquelas faltas, que vai fazer aquela reunião com os pais, tudo que a escola precisar do conselho ter lá, aquele encaminhamento, a gente vai. Então, eu sempre procuro fazer essas falas, não só com a criança, porque a criança tem que saber o direito dela também, ela tem que conhecer o ECA. Ela tem que saber quando a mãe diz assim, eu vou chamar o conselho. Eu digo, que bom, diz assim, chama, porque o conselho é para ser a minha voz. Pode chamar, não tem que ter medo do conselho. O conselho é para ser a tua voz. Ou tu consegue chegar numa delegacia e fazer uma ocorrência? Não. Tu consegue entrar no hospital sozinho? Não. Né? Tu tem o conselho tutelar que vai fazer isso contigo, caso tua família não queira. Vou tocar num ponto sensível agora que tu falou, me veio um estalo aqui, tá? O menor, ele não pode ir em assistência de saúde sozinho. Não. Tá. Tu sabe que tem um problema aí, né? Qual?
Por exemplo, tá? Eu vou te mostrar um outro problema depois. Tá, que eu tô convivendo. Acho que eu sei o que ele vai falar. Que eu tô convivendo com esse problema hoje, tá? Que as meninas, elas não vão ao ginecologista. Tá. A grande maioria, tá? E tem vergonha da mãe. Também. Aí eu pego e digo, não, gurias, por favor, faço o meu papel de educador. Gurias, pelo amor de Deus, tem que fazer, tem que cuidar da saúde íntima de vocês, porque é muito frágil. Dou toda uma palestra dentro do conhecimento que eu adquiri durante a vida, tá? E aí vem isso. Tá, mas é que eu preciso ir com a minha mãe, eu preciso ir de um acompanhante. Será que não seria interessante se criar um mecanismo, não sei, com a presença do Conselho Tutelar dentro do posto de saúde, para que essa menina que vá sozinha, ela não chegue sozinha, que ela tenha essa autonomia de ir lá cuidar da saúde dela. Pode ser a partir dos 14, pode ser a partir dos 15, não precisa ser na infância. Eu vou te contar um fato que aconteceu comigo, tá? Antes a gente podia ir ao médico sozinho. Quando eu era adolescente, cansei de ir. Uma vez eu estava na ETA, a gente tinha rancho lá, tinha lareira, inverno, e eu saí dali, fui pro vento e fiquei com sinusite, tá? Acordei no outro dia, assim, chorava de sinusite, assim, chorava, não podia me mexer. Minha mãe estava trabalhando, eu tinha 16 anos, fui ao hospital. Chegou lá no plantão, chorando, assim, né? Eu não podia nem falar. O que o médico disse pra mim? Tira a roupa. Aí disse, mas eu tô com dor de cabeça. Ele disse, não, mas tira a roupa porque eu preciso ver teus ovários. Ele fez eu tirar toda a roupa e ele ficou se esfregando. Tá, então... E eu não sou a única, eu já vi outros relatos de outras meninas. Na nossa época a gente ia, porque não tinha nem como denunciar, porque na realidade parece que ele não fez nada. Isso hoje em dia é abuso, né? Antes não era antes. Antes o abuso era só se tivesse conjunção carnal. Hoje em dia esse toque me perturbou, isso é abuso. Tá? Então, por isso, eu agradeço que as meninas não entrem mais sozinhas nas consultas. Tá, mas é isso que eu te pergunto. Não seria interessante... Ela tem que achar um responsável. Pode achar uma tia, ela pode achar qualquer outro responsável na família adulta, mas a família tem que se responsabilizar. Okay. O conselho não tem tempo para isso. Mas vamos de novo. Não tem como. Tá. Tu entende que, muitas vezes, essas adolescentes, elas são negligenciadas na saúde. Sim. Podendo elas tomar a iniciativa e não podem porque não tem amparo da família, tá? A minha questão é, será que não seria interessante criar um mecanismo de que, sei lá, tivesse alguém ligado ao Conselho Tutelar ou qualquer outro órgão que seja... O que a gente pode... o que eu faço? É o requisito... Por exemplo, eu sei que a menina está com 13 anos, eu pergunto para ela assim, tu tem cólica, né? Até porque na menstruação a gente tem muita cólica, eu sofria muito, né? E eu já encaminho para a ginecologista para a mãe levar. Não quer dizer que a mãe vai entrar na sala junto. Porque a ginecologista vai perguntar para o adolescente, tu quer que a mãe entre junto ou não? Se ela disser que não, a mãe fica lá de fora e fica a conversa entre as duas. Ou a ginecologista mesmo pede para a mãe se retirar para as duas conversarem. Entendeu? Mas o conselho tá requisita. A mãe tem que ir. Caso a mãe não leve, eu encaminho para o Ministério Público. Ela explica lá para a promotora porque ela não levou a filha. Já é dentro das nossas medidas aplicadas encaminhar para a UBS. Entendeu? Tá, mas aí, de novo, eu volto na minha questão. A mãe não quis ir. Tu encaminhou, a mãe se negou. A mãe não foi. Eu vou me encaminhar para o Ministério Público, ela vai lá explicar à promotora porque ela não foi. Aí, dependendo da doença que a criatura tem, a criança morre e não vai ser atendida. É esse meu ponto, entendeu? Porque se tu tem um adolescente que ele já vai pro baile sozinho, que ele já vai pro centro sozinho, que daqui a pouco ele já tem uma fonte de renda, sei lá, tá fazendo miçanga pra ganhar um dinheirinho. Tá. Ele já tem essa independência. E eu tô falando, eu tô focando nas meninas. De HPV. Porque elas são mais inteligentes do que nós, elas evoluem mais rápido, então elas já estão atinadas no que elas têm que fazer. Aí chegou um maluco que nem eu, professor, e falou: tu tem que cuidar da tua saúde íntima, tu precisa ir no ginecologista. Ah, mas a minha mãe não quer me levar. Eu quero ir, professor, mas a minha mãe não quer me levar. Tá. Tu pode me chamar e eu vou ir na casa e vou requisitar para essa mãe. Então, porque essa mãe, isso ela tá te dizendo. Não, e é ela pedindo. Se o conselho for lá, é outra conversa, porque ela sabe que existem leis. Ok, mas aí essa mãe olhou pra tua cara e disse: vou levar. Tu virou as costas, a mãe olhou pra cara da criança e falou: não vou te levar. Tu já experimentou isso, e cada caso é um caso, né? Mas é esse tu tá colocando uma situação que vai virar um crime. E existe. Tá. Mas tu tem que primeiro recorrer. Se tu teve um adolescente assim, tu tem que primeiro chamar o conselho. O conselho vai na casa, vai notificar a mãe, vai fazer o encaminhamento. Ou o conselho mesmo, eu posso até... É porque não tem ginecologista assim toda hora, né? Vai ter o clínico, né? Lá à disposição, né? E o clínico vai encaminhar para o ginecologista. Mas ela vai ter que o responsável. Essa mãe é responsável, vai ter que... Mas não se precisa a mãe, ser a mãe. Ela recebe Bolsa Família, nós já conversamos com isso. Ela é obrigada a Sim, levar. eu cumpri os deveres, porque o Bolsa Família veio para quê? Para garantir os direitos da criança e adolescente, porque antes não tinha, ninguém tinha auxílio de governo, né?
Não tinha. E aí entendemos que, para tirar a criança do trabalho infantil, a família ganhava uma bolsa. E aí tirava do trabalho para compensar, né? E a criança, o PET, né? Tinha recursos. O Bolsa a Família veio para garantir a frequência escolar da criança, né? Que se ela não estiver frequentando, é cortado o Bolsa. Bolsa Escola. Era no tempo do Fernando Henrique, né? Era Família Cidadã. Ou Família Cidadã. Aí depois virou Bolsa Família. Exato. Né? Então, que esses recursos não tinham no nosso tempo, do governo federal, esse olhar para a família em vulnerabilidade. Então, existe. E tu pode trabalhar, assim, com assistente social e explicar para essa mãe, sim, né? Que ela recebe o bolsa para ela garantir os direitos da filha dela. Se ela não levar, vai ser cancelado. Tem 2 vezes por mês. Que criança vai para pesagem e a adolescente, após os 14, tem que ir para o médico. Entende? Então, assim... Mas quando tu sabe de algum caso que é grave e que essa mãe não tá fazendo isso, tu tem que sim passar para a autoridade, ela tem que chamar o conselho. Eu já vou pro lado mais prático. Eu já acho que deveria ter um mecanismo ali nos postos de saúde, alguma coisa que a partir dos 14, 15... Mas eu acabei de te relatar que eu sofri um abuso. Então, aí tu vai tirar ela de um risco pra colocar no outro? Não, mas eu tô te dizendo o seguinte: tu vai ter alguém dentro desse mas quem? lugar. O conselho tutelar não consegue. Bom, mas aí se reformula um conselho tutelar, aí se faz uma outra coisa, se pensa numa outra coisa. Não, eu tô no setor das ideias. É a família que tem que fazer um chute, é a família. Eu tô no setor das ideias, assim, mas isso. Porque o conselho tutelar, ele encaminha, ele não executa. Aí encaminha a criança pra escola, mas eu não vou dar aula pra ela. Tu não vai levar? Eu não vou levar, entendeu? Eu caminhei a criança para o posto de saúde. Eu não vou atender ela, eu vou encaminhar, eu vou requisitar o serviço. Tá, assim não executo. Eu requisito lá na UBS que ela seja atendida. Né? Eu posso discutir o caso com a UBS depois, eu posso fazer N estratégias junto com a equipe. Mas eu não vou executar. Aí já vou avisando aqui que na próxima eleição vamos candidatar a deputado e vou colocar esse projeto de lei lá. Ele não passa por vereador, direto deputado. Eu não te falei nos bastidores que eu sou um gênio? Então tu acha que eu vou perder tempo sendo vereador, meu bem? Eu já vou para deputado federal, que dali já vou para presidente. É 2 palitos. Gente, nós estamos com tempo, tá? Esgotando. Então eu queria pedir para vocês já agradecer a presença de vocês. Depois a Jennifer vai fazer as considerações dela também, os agradecimentos. Tá. Mas já convidar vocês a fazer as considerações finais, tá? E aí pra gente já ir encaminhando pro final, tá? De minha parte, agradecer a presença e a disponibilidade de vocês aqui. O ECA, ele é na minha opinião, tá? Virada de chave. Ele é uma ferramenta que ele dá muita base para nós educadores também e para futuros pais. Então ele tem que ser estudado, ele tem que ser esmiuçado, ele tem que ser um livro de cabeceira, ele tem que constar na biblioteca das pessoas. Tudo bem, a gente tem internet, na internet ele tá lá, entendeu? Mas a gente tem que usar ele, a gente tem e depois, principalmente depois que eu vim trabalhar no Novo Lar, ele tem sido um suporte. A Giza sabe, porque eu tô toda hora batendo na porta da Giza, e ele tem sido um suporte até para eu me entender como educador e até onde eu posso ir. E eu não estou falando da questão da minha relação com os alunos, que isso aí eu não sou louco. Não, tá falando de leis, Estou falando de realmente bater pelos direitos deles. Sabe que, assim, a gente aqui como educador social, gente, a gente recebe uma enxurrada de problema todos os dias. Sim. Cada bicho cabeludo que a gente tem que desviar para não se queimar, que é um terror. Sim. Só que a gente tem que pegar esses bichos cabeludos, saber que eles vão virar borboleta no futuro e cuidar deles. Exato. Então a gente, graças a ter essa lei, graças a ter esse estatuto, graças a gente ter uma assistente social presente aqui, que tem esse contato direto com vocês do conselho, que a gente consegue melhorar a vida das crianças, dar um encaminhamento, porque às vezes não é nem por maldade, às vezes é por ignorância mesmo, e eu falo ignorância no sentido de ignorar aquela informação, não da pessoa ser burra. A pessoa só ignora aquela informação, ela não chegou naquela informação, e tudo bem, só que se tem o caminho, se tem a ferramenta, então bora usar. Claro. Sabe? Vamos fazer que nem meu pai, então vem cá, olha só, tu quer mexer no alicate? Vem cá que eu vou te ensinar como é que funciona o alicate, pra tu não perder a ponta do dedo, entendeu? E ensinar as pessoas a usar o ECA, fazer do ECA um amigo e não um inimigo, como a gente falou nessa conversa. Exatamente. O Novo Lar sempre foi uma instituição também assim que faz um diferencial na sociedade. Eu conheço muitas crianças e adolescentes que passam por aqui assim, que sempre tem uma boa memória daqui, né? Que é um amparo, que é um ninho, né? O Novo Lar sempre tem essa característica, né? Porque desconstruíram, que aqui era uma unidade da FEBEM, e vocês desconstruíram ao longo do tempo,
Antes tinha muito preconceito de vir pra cá. Tu queria encaminhar. Ai, não, Novo Lar não. Né? Tinha muita violência ainda, assim, tinha mesmo, os guri brigavam muito. E isso foi sendo desconstruído ao longo do tempo, trocado por uma cultura de paz. Né? Então, hoje o Novo Lar, para a minha região aqui do Conselho aqui, é referência. Né? Assim, eu admiro muito, eu fico assim muito grata desse convite, desse trabalho que toda a equipe realiza aqui. Eu fico muito feliz assim, como que os adolescentes eu coloco aqui, encaminho para cá, e daqui a um tempo eu vejo o adolescente e vejo como ele está evoluindo. Claro que não é 100%, tem os que desistem mesmo por outras situações, né? Mas, assim, eu vejo que o Novo Lar sempre tem segue mesmo as regras da década de proteção. Porque no artigo 2 aqui também diz, Rodrigo, que a criança, ela é responsabilidade de toda a sociedade. Não importa se eu sou professor, se eu sou padre, se eu sou mãe, de todos, né? Então tem que denunciar assim quando a criança está e entender que o Conselho Tutelar é para amparar, para proteger, né? Nunca para prejudicar uma criança. Né? E que todos participem desse processo de escolha do Conselho Tutelar. 1º de outubro, pegue o seu título, pegue sua identidade, vai até o Colégio Tutelar e escolha o seu conselheiro, que depois tu vai poder estar recorrendo, tu sabe onde tu vai te orientar para que as medidas sejam aplicadas em favor das crianças e adolescentes. Não só os teus filhos, mas todos. Para a gente ter uma sociedade melhor lá na frente. Gislaine, considerações finais. Já estão atrás de ti. Obrigado por ter batido a porta, colega. Bom, eu acredito que toda essa trajetória com famílias, criança e adolescente, eu acredito que aqui é um berço para a gente poder trabalhar e fazer reviver esse estatuto. Que ele, como tu dizia, não é um inimigo da família, mas ele é aquele que ajuda a nortear os caminhos. Né? E que a família e a sociedade ela tem essa responsabilidade com a criança e o adolescente, e nós do Novo Lar duplamente, né? Porque escolhemos trabalhar com a criança e adolescente e garantir os direitos deles. Então nosso papel cada dia é poder lembrar que existe o estatuto, que podemos nos assegurar nele e ser amigo. E eu dou um que nós temos aqui para Jennifer como exemplo a ser seguido e lido. Muito sério, bem. Obrigada. Vou te dar um spoiler, a Jennifer fez aniversário essa semana, então ela está recebendo presente de aniversário. Muito obrigada. Leia. Vou ler. Teu. É que está tudo da criança e adolescente. Eu também, gurias, quero muito obrigada pelo presente. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui, dizer que eu acho muito bonito o trabalho e o cuidado que vocês têm com a criança e com o adolescente, né? E eu, como adolescente jovem ainda, saber que tem pessoas assim, que tem o Conselho Tutelar, que tem o ECA, que tem esse olhar para a criança, né, e para o adolescente, é muito bom saber disso. Então, muito obrigada mesmo por terem vindo bater esse papo com a gente e por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigada. E dizer que o Conselho Tutelar está à disposição, tá? Quem quiser fazer trabalho com as famílias, com os alunos, é papel do Conselho Tutelar. Não é assim, a Márcia gosta. Não, está dentro do ECA nas atribuições. A gente tem que trabalhar com a prevenção. Então, o Conselho está sempre à disposição, né? Tem ali meu WhatsApp, ele pode chamar, que a gente... Essa é a atribuição do Conselho, não é a da Márcia, é do Conselho Tutelar. Que bom, Márcia. Muito obrigado, então. Muito obrigado, Giza, mais uma vez. E você que está acompanhando aí o nosso vídeo, já deixa teu like, já entra aí, já te inscreve. Olha o papo que a gente bateu aqui, olha quanta coisa bacana a gente colocou na mesa aqui para vocês. Certamente informações que vocês não tinham e agora tem. Então, assim, ó, acompanha nós aí. Já começa a... Comentem muito. Comenta e, como é que fala? Compartilha esse vídeo, porque isso aqui, acho que, sem exagero, vira um documento agora de abraço ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é tão importante para nós enquanto educadores e para quem é adolescente, para quem tem filho, para quem é criança, enfim. E também procurem conhecer o ECA, né? Que a gente falou aqui. É isso. Tá bom, galera? Valeu, obrigado. É isso. Até a próxima. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.